E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Merlin e vamos falar um pouquinho de filosofia. Fazer aí uma pequena revisão de alguns temas que nós estudamos aí juntos, que vocês estudaram também aí na sua casa. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de filosofia, onde pensamos, refletimos e aonde melhoramos como seres humanos, porque quanto mais a gente pensa profundamente, melhor a gente se torna. Então, é uma honra recebê-los aqui nesse momento. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, todos sejam muito bem-vindos. Um grande abraço e vamos pensar um pouquinho e rever alguns conceitos que foram trabalhados recentemente aí nas aulas, tá bom? Então, vocês devem se recordar que um dos temas principais é a questão do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Lembram disso? Lembram dessa expressão? Lá do oráculo de Delfos, Grécia Antiga, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Trata-se de basicamente de uma ordem, né, que é dada, ou de uma recomendação que é dada. Coloque a você mesmo como objeto do teu conhecimento. Procure se conhecer melhor. Realize um autoconhecimento. Parece estranho no primeiro momento, mas o que nós estamos falando aqui é da necessidade de colocarmos nossa capacidade de conhecer a nosso melhor serviço, colocando o melhor objeto, que somos nós mesmos, né? Trata-se, portanto, de ter ao mesmo tempo ali o eu como sujeito, aquele que conhece, e objeto, aquele que é conhecido. O eu como sujeito e objeto do conhecimento. Se conhecer é isso. Se conhecer é fazer uma duplação. Deixar-se conhecer e atuar para se conhecer. Mas como é que eu faço isso? Como é que é a melhor maneira de ter esse processo e qual a importância dele, né? Como é que eu conheço? Vamos parar e pensar um pouquinho. Eu tenho meus sentidos. Visão, gosto, olfato, tato, audição, né? Nas minhas experiências, os meus sentidos que eu consigo absorver o mundo ao meu redor através deles, não é verdade? Vejo cores, sinto determinados odores, escuto sons e assim vou conhecendo. Mas eu também conheço pensando, refletindo, trabalhando com informações que eu vou adquirindo. Então eu vou conhecendo o mundo cada vez mais, vou conhecendo objetos, vou refletindo, fazendo relações lógicas, utilizando a razão e vou ampliando o meu conhecimento, né? Então, pela lógica, pela observação, pelo pensamento, eu conheço. Durante muito tempo, os pensadores e filósofos ficaram discutindo: será que os sentidos são mais importantes que a razão? Será que a reflexão é mais importante do que os sentidos? E, na verdade, nós sabemos hoje que trata-se de complementação. Quando eu conheço completamente, utilizando todos os meus recursos para isso. Os sentidos, a reflexão, a razão, o pensamento, a lógica. É assim que eu me ponho a conhecer, né? E também a imaginação, as hipóteses. Tudo isso complementa o meu conhecimento, a minha capacidade de conhecer. Então, olha só. Quando eu coloco a mim mesmo como objeto do conhecimento e eu sou o sujeito do conhecimento, então eu tenho uma realidade onde eu tenho que pensar no como que eu sou, né? Como que eu sou? O que eu sinto? Quem eu sou? O que eu quero? Então são aspectos da minha pessoa que eu tenho que colocar em reflexão, não é verdade? Eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que refletir sobre isso. Sobre o aspecto da minha identidade, quem é que eu sou? Dos meus sentimentos, das minhas emoções, né? O que eu sinto? Como é que eu sinto? Do ato volitivo, o que eu quero? Quais são os meus projetos? Como eu sou, aparência, capacidades internas e externas. Então, colocar todas essas minhas dimensões em observação e em reflexão. O eu como sujeito-objeto, ou objeto-sujeito do conhecimento. Mas muito bem. O Sócrates nos deu uma grande dica, né, a respeito desse processo. Ele trouxe para a filosofia a questão da busca pela definição, pela essência das coisas. O que as coisas são por detrás ou para além
das suas aparências. Definir, dizer o que é ali no coração do que a coisa é. Ele também nos falou para colocarmos essa reflexão em nós mesmos. O que permanece em mim ao longo da minha vida? O que muda em mim? Eu sei que meu corpo muda, minha aparência muda, vou envelhecendo, minhas memórias, algumas desaparecem, outras permanecem, minhas emoções também mudam. Muita coisa muda em mim. E o que será que permanece em mim? Minha identidade, o meu eu, ou a capacidade que eu tenho de unir as minhas experiências. O que permanece em mim? Você que mudou tanto ao longo da sua vida, o que não mudou? Eu não estou falando aqui das aparências externas, porque essas sempre mudam. Mas internamente, isso é uma boa reflexão. Sócrates falava disso, né? Do eu, ele usava o termo alma e dizia das virtudes, né? Que a gente pode falar do caráter, dos valores que temos. De repente, nós adquirimos valores e virtudes que nunca mudam. Ser correto, ser honesto, ser valoroso, ser honrado, ser solidário, coisas que não mudam em mim. Ou será que mudam? Minha percepção dessas coisas. Então, a busca pela essência de mim mesmo, aquilo que muda, aquilo que permanece, aquilo que é central em mim e as virtudes que eu carrego. Bacana isso, né? Na autorreflexão. Então, quando eu olho para os meus sentimentos, por exemplo, aquilo que eu sinto, né? Eu muitas vezes posso ficar inquieto, né? A inquietação do eu. Por quê? Porque eu tenho muitos sentimentos. Olha que palavra, profusões. Vários que se misturam, que caminham. Eu não tenho um sentimento de cada vez, não é verdade? Às vezes um prevalece sobre o outro, mas na maioria das vezes nós temos uma variedade de sentimentos atuando dentro da gente. E muitas vezes somos contraditórios naquilo que sentimos. Estamos com raiva das pessoas que amamos. Opa, como isso é possível? E às vezes a gente fica feliz e ao mesmo tempo inconformado. Às vezes triste, porém com esperança. Mas contradições, sentir coisas diferentes. O ser humano é assim mesmo. Não sente uma coisa de cada vez. E você, como é que você é? Quais são os sentimentos que mais estão ali presentes na tua vida, né? E como é que você percebe contradições nesses sentimentos? Às vezes você está ali, sabe do valor dos estudos, que tem que estudar, mas está sentindo uma preguiça danada. Olha que contradição. Você valoriza os estudos, mas não quer estudar. Ou às vezes você estuda, se dedica e não sabe exatamente o porquê. Porque os pais mandaram, será? Contradições de sentimentos, contradições de pensamentos também. A gente muitas vezes pensa tão rapidamente e tão naturalmente no nosso dia a dia que nem percebemos essas contradições. Vamos lembrar do Parmênides agora? A gente lembrou do Sócrates. Lembrar do Parmênides, né, que dizia: o ser é, o não ser não é. O Parmênides que trabalhou muito com as contradições de pensamento, né? Com a lógica daquilo que é e existe e aquilo que não é, e a gente muitas vezes confunde, contradiz, né? A contradictio, afirmar coisas contrárias, pensar coisas contrárias, falar coisas contrárias. Ou por outra, afirmações que se excluem, que se autoanulam. Eu digo uma coisa e nem percebo que estou dizendo logo, ou pensando logo, o oposto daquilo. Nossa, mas como é que é isso mesmo? Você estudou isso, nós conversamos sobre isso. Lembra? Quando a gente fala que todos os cisnes são brancos e alguns são pretos? Ou quando a gente diz que todos os seres humanos são bons e alguns são maus? Olha que contradição. Quando a gente afirma coisas que se excluem ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, né? A gente diz que todos são, nenhum é. E aí a gente está entrando em contradição. Esses termos geralmente nos mostram como essas contradições acabam se efetivando, acontecendo mesmo, né? No nosso pensamento, sem perceber. Então, a mensagem é: conhece-te a ti mesmo e investigue sempre as suas contradições de sentimentos e de pensamentos. Mas, acima de tudo, não pense que por você ter contradições
e não se conhecer plenamente, você não tem valor. Pelo contrário, a máxima que nós temos que ter na nossa vida sempre é: vou procurar me conhecer, vou investigar as contradições dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Mas, sobretudo, ama-te a ti mesmo, porque você é especial e você é irrepetível, inigualável, tem seu valor dentro de si. E o valor é aquilo que permanece. Revisamos alguns conceitos de autoconhecimento, de lógica, de pensamento e de contradição. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido esse momento aqui de filosofia. Leia, reflita cada vez mais, pense cada vez melhor, investigue, coloque-se como objeto do seu conhecimento e tenho certeza que você se tornará um ser humano cada vez melhor. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.